Mas outra sepultura ainda mais misteriosa foi encontrada em Lesbos. Uma que poderia fornecer respostas. Na virada do século XXI, ao lado da pequena igreja de Taxiarkis, acima da sepultura do Vlad nas muralhas de Mitilene, um segundo túmulo misterioso foi descoberto. Um que pode explicar por que as pessoas eram consideradas vampiros. Em 1999, uma equipe do Serviço Arqueológico Grego estava restaurando uma capela medieval. Eles cavavam uma vala ao redor dela e apareceu uma série de sepulturas descendo a colina. Uma aqui em cima perfeitamente normal. E uma aqui, uma pessoa deformada, com 2 estacas de 16 centímetros, uma de cada lado. Foram essas estacas que forneceram as primeiras pistas de que esse enterro era único. As estacas encontradas dentro do túmulo eram grandes demais para serem lascas do caixão. E não havia sinais de que estavam presas a alguma coisa. Então, eu acredito que foram colocadas lá deliberadamente como medida preventiva para evitar que esse homem se transformasse em um vampiro. Assim como Vlad, que foi tratado como vampiro depois de morto, com estacas pelo corpo todo, aqui jazia um homem que supostamente também se levantaria. Então, por que os moradores não foram adiante com as ações necessárias, atravessando com a estaca durante o funeral? Eles não arriscaram, então envolveram ele numa mortalha, enterraram em até 24 horas após a morte, de maneira cristã, virado para o leste para o julgamento final. Como precaução, colocaram essas 2 estacas ao lado dele. Mas por que não o atravessaram com elas para prendê-lo, nós nunca saberemos. Mas elas estavam lá e a intenção era, achamos, agir como talismãs para mantê-lo no túmulo. Enquanto a natureza verdadeira do vampiro de Taxiarkis permanece incerta, uma descoberta do outro lado do mundo pode revelar o propósito dessas estacas talismãs. Em 1988, na cidade de Mitilene, na ilha grega de Lesbos, Hector Williams e sua equipe de arqueólogos descobriram os restos de um vampiro que apelidaram de Vlad. Seu corpo estava pregado no túmulo. 10 anos depois, um segundo vampiro foi exumado de um cemitério a alguns quilômetros da cidade. Essas 2 descobertas ajudaram a promover os vampiros da Europa Oriental de seres míticos a fato histórico. Mas antes de tudo, por que alguém é considerado vampiro? As pistas podem estar do outro lado do mundo. Em 1990, uma série de descobertas chocantes aterrorizou uma calma cidade americana na Nova Inglaterra. Arqueólogos trabalhando em um campo de cascalho encontraram uma necrópole datada de quase 300 anos da época da Revolução Americana. O cemitério continha restos de uma família inteira, mas uma sepultura se diferenciava. Com as iniciais JB na tampa, quando os arqueólogos abriram o caixão, viram que os ossos foram reorganizados com o crânio e 2 ossos em cruz. Poderia ser um pirata ou haveria uma explicação mais surpreendente? A cientista forense Anastasia Saliki reexamina o caso em busca de pistas e verifica se a descoberta pode estar relacionada de alguma forma com os vampiros da ilha de Lesbos. Quando os ossos foram examinados da primeira vez, ficou claro que havia uma série de lesões. A aparência, a distribuição e o local das lesões indicavam uma doença, a tuberculose, também conhecida como TB. Então, a doença teria se espalhado pelos pulmões do homem
até a caixa torácica. E é quase certo que foi isso que o matou. A tuberculose é uma doença horrível abundante na América Oriental nos séculos 18 e 19. Período que coincide com o grande número de atividade vampiresca. Então, poderia haver uma ligação entre a tuberculose e os vampiros? Há vários sintomas da tuberculose que podem ser ligados com o vampirismo, por exemplo. A conjuntivite, os olhos vermelhos e inflamados, e pessoas com isso geralmente evitam luz solar intensa. Ou a palidez da pele associada à anemia da doença. Ou o pulso fino e fraco, que é associado à debilidade da tuberculose. É claro, o fato das pessoas com tuberculose frequentemente tossirem sangue. Então, sim, acho que é um argumento que liga os sintomas da tuberculose, também conhecida como consumição, com as características do vampirismo. E essas doenças são altamente contagiosas, então elas permanecem dentro do grupo familiar. Então, quando um membro da família morria, era bem provável que outros membros da família morreriam depois. Quem era infectado perdia a saúde lentamente. Então parecia que a vida dessa pessoa estava sendo drenada e que eles estavam atrofiando. Acredito que essa pessoa tenha morrido de tuberculose e a família dele também contraiu a doença e logo o seguiram para o túmulo. Os membros da família de JB morreram logo depois dele. Era um sinal de que ele tinha virado um vampiro. E com a difusão da doença, a histeria deve ter tomado conta da comunidade. Eles devem ter sido levados a desenterrar os corpos e tomar as medidas de precaução apropriadas. E provavelmente houve mais indicadores de atividade de vampiros devido ao volume de pessoas morrendo naquela época. Quando muitas pessoas morrem, os enterros são rápidos, sepultamentos em covas rasas, e na escavação dessas covas, outros corpos são envolvidos, levando à dispersão dos ossos, às vezes até de partes do corpo na superfície ou saindo da cova. Essa aparência dava a impressão de que esses corpos estavam vivos, voltando dos mortos. Era bastante natural tomar medidas de segurança, enterrar novamente os restos, colocar pedras ou usar um caixão pesado ou enfiar uma estaca no túmulo para que não se levantassem. Ou talvez, como no caso de JB, apenas reorganizar os ossos. Reorganizando os ossos, eles devem ter acreditado que imobilizariam o cadáver no túmulo e assim impediriam que ele se levantasse de novo. E há mais uma evidência mortal que liga a tuberculose com os vampiros. A 80 quilômetros dali, em um cemitério abandonado em Rhode Island, está uma lápide de 1841. Contém a inscrição: em memória de Simon Whipple, que faleceu em 6 de maio de 1841. Embora a consumação do vampiro tenha tomado esse pobre mortal. Consumição é outro nome dado à tuberculose. Então, talvez essa seja a prova da ligação entre a tuberculose e os vampiros. Na Nova Inglaterra, pelo menos. E a ligação foi feita até na literatura popular da época. François-Marie Arouet, mais conhecido como Voltaire, foi um dos grandes pensadores do iluminismo no século XVIII. Ele escreveu em seu dicionário filosófico que vampiros eram cadáveres que saíam de suas covas à noite para sugar o sangue dos vivos, pelo pescoço ou pelo estômago. E depois voltavam para o cemitério. As pessoas que eram mordidas ficavam fracas, pálidas e caíam na consumição, enquanto os cadáveres sugadores ficavam grandes, rosados e desfrutavam de um apetite excelente. Prova de que antigamente, quando o entendimento sobre doenças e enfermidades era limitado, a superstição dominava as mentes temerosas. Tudo bem para o século XVIII, mas estaria enganado se pensasse que a crença em vampiros não existisse mais. Em fevereiro de 2004, as autoridades foram chamadas até a pequena vila de Craiova, no sudoeste da Romênia, para investigar 6 pessoas que alegavam terem empalado o corpo de um aldeão, Tome Petra, porque, segundo eles, tinha se transformado em vampiro depois de sua morte.
Meu cunhado morreu e depois de morto, ele virou um vampiro. Os moradores acreditavam que Petra retornava da sepultura e se alimentava de seus parentes. Eu vi ele vindo na noite e ele me chamava, eu gritava e ele sugava o nosso sangue. Eu não conseguia parar de gritar. Os parentes estavam morrendo aos poucos. Eu tinha muita dor de estômago e era insuportável, e eu ficava amarela. Todos da vizinhança viram como eu me sentia mal à noite. Na sociedade eslávica, acredita-se que o espírito de uma pessoa fica por perto 40 dias após a morte. Então só tinha uma solução. 6 semanas depois do funeral, à meia-noite, a família de Petra foi até o cemitério e desenterrou o cadáver. A condição dele confirmou as piores suspeitas. Ele estava com as mãos do lado, assim, o pescoço rasgado, e a boca dele estava cheia de sangue. Um cadáver cheio de sangue. Um sinal verdadeiro de que Petra tinha se tornado um vampiro. O sangue tem um simbolismo em várias religiões. Beber o vinho simboliza o sangue de Jesus no cristianismo. Mas em outras religiões, beber o sangue significa ganhar poderes sobrenaturais. Então, a presença de sangue na boca deve ter sido muito assustadora. Os moradores agiram de acordo com suas crenças. Então, trabalhamos dentro da cova e fizemos tudo apropriadamente. Esse é o meu forcado. Eu usei o meu forcado para tirar o coração dele. Eu tirei o coração dele com o meu forcado. A gente sabe que quando morre, o coração do morto não deve ter sangue se não fosse um vampiro. Então, com certeza era um vampiro. Eu tenho certeza disso. Daí, a gente queimou e bebeu as cinzas junto com água. Você tinha que ver, foi incrível. Nós bebemos as cinzas e imediatamente começamos a nos sentir bem melhor. Ao menos na Romênia, o vampiro não é uma lenda. Ainda é uma ameaça real. Criaturas noturnas que atacam nossos medos mais profundos no limite entre a vida e a morte. Vampiros, entidades que sugam nossa vida. Criaturas da noite que espreitam no limite entre a vida e a morte. A medicina moderna pode explicar alguns casos de vampiro. Mas e o caso de Vlad e de outros vampiros da ilha de Lesbos? Anastácia Saliki examinou os restos do vampiro de Taxiarchis. Ela descobriu que ele não era uma pessoa normal como Vlad. A pessoa encontrada no túmulo de Taxiarchis tinha deformidades faciais graves, principalmente na área do nariz e no maxilar. Tinha evidência de doença, como as lesões no crânio, provavelmente infecção causada por um fungo no cérebro. Acho que esse homem era doente e deformado. Sabemos pelo folclore que pessoas com TB, raiva ou deformidades provavelmente viravam vampiros após a morte. E foi exatamente o que aconteceu nesse caso. A condição física deve ter feito as pessoas suspeitarem dele, somado ao comportamento ultrajante e ao comportamento estranho dele. A presença de estacas indica uma suspeita de morto-vivo. Então eles não arriscariam. Quando foi enterrado, colocaram as estacas, o cobriram e ele permaneceu assim até o outono de 1999, quando nós o descobrimos. Mas por que não cravaram as estacas nele como fizeram com Vlad, a descoberta anterior? Talvez tenha sentido nojo ou pensado que fosse suficiente deixá-las lá como se fossem guardiãs do túmulo. Temendo que ele ressuscitasse, os moradores deixaram as estacas de vampiro ao lado dele no caixão. Mas Anastácia acha que essas estacas também tinham um objeto prático.
As estacas que estavam dentro do túmulo eram afiadas. E, conforme o corpo ia inchando durante a decomposição, eles furariam a carne e liberariam todos os gases internos. Liberando os gases formados durante a decomposição, os órgãos internos ficariam expostos e o cadáver teria secado. Isso acelerou a decomposição. Então, depois disso, se alguém desenterrasse o corpo, só encontraria ossos, e não um vampiro. E, para mim, isso mostra que os moradores não arriscaram. Ainda há um último detalhe na história da Ilha dos Vampiros. Durante sua pesquisa pelos últimos 30 anos, Hector Williams ficou fascinado pelos livros de um dos autores viajantes mais famosos daquela época, Charles Thomas Newton. Em 1860, Charles Newton, que foi vice-cônsul inglês de Mitilene, publicou sua autobiografia Viagens e Descobertas no Mediterrâneo. E essa autobiografia refere-se a uma ilha próxima a Mitilene. Em Mitilene, os ossos daqueles que não descansam em paz em seus túmulos são transportados para uma pequena ilha próxima, onde são enterrados novamente. Essa é uma barreira eficaz contra todos os imprevistos futuros, já que vampiros não conseguem atravessar água salgada. É uma pista intrigante. Um texto escrito de um autor respeitado falando sobre uma pequena ilha próxima a Mitilene que abriga não um, mas um cemitério inteiro de vampiros. Ainda bem que vampiros temem água salgada. No clássico romance gótico de Bram Stoker, Drácula, o conde vem da Transilvânia pelo mar, viajando em seu caixão com terra de onde vivia. E essa é uma tradição que Stoker pegou das histórias de vampiro da Europa Oriental, o fato do vampiro não passar pela água salgada. Em muitos lugares existe a crença de que vampiros e outros seres supernaturais não podem atravessar água salgada. Então, os moradores devem ter pensado que levar os cadáveres e enterrá-los em outra ilha seria mais do que suficiente para impedir os ataques de vampiro. Se os historiadores e os cientistas estiverem certos, então, em algum lugar do litoral de Lesbos fica a verdadeira Ilha dos Vampiros e o local do primeiro cemitério de vampiros do mundo. Newton escreveu essas palavras há 140 anos e pensamos no que os gregos tinham feito com os vampiros além de enterrá-los localmente. E essa passagem sugere que descobrimos para onde eles foram. Logo ali, aquela pequena ilha perto da vila de Pânfila. Da praia, é quase impossível ver qualquer evidência de sepulturas. Então só há uma coisa a fazer. Hector vai tentar ver do céu. Acabamos de decolar do aeroporto internacional de Mitilene, rumando direto ao norte da ilha de Pânfila. Estamos prestes a sobrevoar a ilha agora. As coisas vão começar a ficar interessantes. Vamos descer a uma altura de 500 pés, 150 metros. Pode balançar um pouco, mas desse jeito teremos uma boa visão da ilha. Vamos dar a volta na ilha e, olha, dá para ver que ainda tem uma estrutura pequena do lado norte. Tem as fundações do que parecem porões um pouco mais ao leste. Será que são os locais de enterro? Lugares que abrigam estruturas subterrâneas? Nós conseguimos distinguir os cursos de várias estruturas, fundações que indicam que há sepulturas na ilha. Vale a pena voltar com o georradar para saber mais detalhes das sepulturas. Quem sabe o que ele vai encontrar?
Por enquanto, Hector deve esperar, cheio de curiosidade reprimida por possivelmente ter descoberto algo inédito. Um cemitério de mortos-vivos. A verdadeira ilha dos vampiros. A pesquisa de Hector confirmou, sem sombra de dúvida, que vampiros já habitaram a ilha de Lesbos. As pessoas supõem que os vampiros são mitos, mas na Europa Central, os vampiros evoluíram de uma maneira singular, que tem fascinado a todos desde o século XVIII. Graças à ciência forense moderna e à medicina, sabemos que vampiros eram pessoas de verdade, rejeitadas pela sociedade, que sofriam com doenças, deformidades ou distúrbios mentais. Ele deve ter sido rejeitado e, por esse motivo, foi tratado como vampiro depois de morto. E mesmo hoje, em algumas partes do mundo, vampiros ainda são considerados ameaças reais. Um dos mais fascinantes e duradouros de todos os seres sobrenaturais.